aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias, por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos, são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Bertolt Brecht. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares, Capitu. No programa Grandes Mulheres de hoje, vamos homenagear a mulher no teatro. Trouxemos aqui um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Ela nasceu no Porto em 1935, emigrou para o Brasil, representou vários personagens, produziu muitos espetáculos, criou seu próprio teatro, a sua própria companhia, também foi deputada, é uma batalhadora, uma grande mulher. Ruth Escobar. Tudo bem, Ruth? É um prazer recebê-la aqui. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui com você, sobretudo quando um programa que abre com Bertolt Brecht é maravilhoso, né? Porque foi a primeira peça profissional que eu montei abrindo meu teatro, que foi a Mãe Coragem. Que maravilha! E eu fazia a dona do bordel. Todos os personagens do Brecht são belíssimos, são fantásticos, né? E como é que foi essa aproximação com o teatro na sua vida? Olha, eu vim de Portugal, eu tinha 16 anos de idade e em Portugal, no Porto, que é a cidade onde eu nasci, eu sempre fazia teatro, eu dirigia as peças, eu fazia os personagens e daí eu fazia um personagem que era o Diabo, né? Que eram peças do alto do Gil Vicente. E eu acho que desde criança eu tinha aquela coisa, eu sempre brincava, eu organizava os espetáculos infantis, né? E eu quando eu tinha, acho que 11 anos, eu disse, eu quero ser atriz. Um dia eu vou fazer teatro, um dia eu vou ter meu teatro. Maravilha. Isso só se realizou, na realidade, porque eu vim para o Brasil, que é um país tão generoso, né? E eu sempre brincava que eu dizia assim, eu quero ser igual ao Camões, eu só não quero perder o olho, né? Que ótimo! Mas, na realidade, hoje, quer dizer, eu continuo portuguesa, mas eu amo muito o Brasil, porque, na realidade, eu sou mais brasileira do que portuguesa, porque é aqui que eu moro, né? Eu tenho casa em Portugal, né? Porque eu sempre gostei de manter as minhas origens, mas eu sou apaixonada pelo Brasil. E você inaugurou seu teatro em 1964, 64, né? Como é que foi esse episódio? Bom, sob censura, né? Um período difícil. Censura, exatamente. Foi um tempo muito difícil e fazer Bertolt Brecht era mais difícil ainda, né? Mas conseguimos, assim mesmo, de alguma forma, burlar a censura, porque o Brecht não é uma coisa, digamos, para qualquer pessoa entender, né? Então a gente cortava aqui, cortava ali, eu botava uns cacos no meio, né? Umas metáforas. Umas metáforas e daí... Mas foi terrível, porque, por exemplo, em 1968, o teatro foi invadido pelo CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, né? Eu sou uma mulher, eu nunca fui comunista, eu sou socialista. Podia ter sido comunista também, mas eu sempre fui socialista, sou ligada ao PSDB, né? E, você foi deputada também, Eu né? fui deputada há 8 anos, né? Mas, na realidade, quer dizer, foi uma experiência interessante, mas não é minha praia. É a minha praia mesmo, é o palco, né? o palco, né? é verdade. E como foi fazer Lusíadas? Olha, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu fiz 2 versões dos Lusíadas. Uma primeira versão, que até inclusive eu tinha uma caravela, mas eu não me apaixonei por aquela versão. Eu queria fazer um Lusíadas que fosse mais contemporâneo, mais moderno. E daí foi quando encontrei o Márcio Aurélio, e eu fiz o segundo Lusíadas. E o Márcio Aurélio realmente, ele fez uma montagem onde, na realidade, nós somos como os argonautas de hoje, né? O que é que nós seríamos hoje? Os argonautas, né? É verdade, porque a conquista hoje procura o espaço, né? O espaço. Então, essa segunda montagem dos Lusíadas, na realidade foi a terceira, porque eu fiz um Lusíadas há uns 20 e tantos anos atrás. E daí eu voltei para fazer o Lusíadas, teve uma primeira versão, essa que tinha a caravela, mas eu achava que aquilo não era o que eu queria ainda. Eu queria uma coisa realmente mais contemporânea. E o Márcio Aurélio me deu esse presente, né? O espetáculo ficou em cartaz aqui 2 anos. Um grande sucesso. Um grande sucesso. Né? Fomos para Portugal 2 vezes, fui para Lisboa.
E daí eu voltei com a companhia, daí eu recebi telegramas mal criados, assim, como é que a menina nasceu no Porto e não vem para o Porto? Daí eu peguei a companhia toda, 80 pessoas, e voltei para o Porto. Né? Deu trabalho para muita gente, Deu trabalho para muita gente. Né? Foi 2 anos em cartaz, foi muito bonito. Atores, bailarinos, né? Muito bonito. Teve a participação da Magda Pucci também, a Magda que vai estar com a Pucci, gente também, hoje. que participou, que é maravilhosa, né? E agora eu estou esperando pegar meu teatro de volta. Como é que está a história do seu teatro, Teatro Ruth Escobar? A história do meu teatro é uma história realmente muito triste para mim, porque eu, na realidade, sou um pouco culpada, porque as mulheres, quando se apaixonam, fazem um monte de bobagens, né? É verdade, por amor, né? Por amor, a gente faz qualquer bobagem. Eu realmente, numa época, eu me apaixonei por um americano e resolvi vender o teatro. Então, eu vendi o teatro, eu levantei o primeiro dinheiro para que eles pudessem me pagar, que eu acho que era uns 100 mil reais na época, uma coisa assim, né? E daí eu vendi para a FETESP, que é uma associação, a Associação Paulista dos Produtores do Estado de São Paulo, e eles nunca me pagaram. Quer dizer, faz alguns anos, 8 anos. A dívida está correndo. A dívida está correndo, e hoje a dívida está em mais de 4 milhões, eu acho que o teatro não vale nem isso, eu já ganhei em primeira instância. E no Brasil as coisas andam muito devagar, quer dizer, na Europa... O teatro vai voltar para você. O teatro vai voltar para mim, com certeza. Então eu estou muito magoada com o pessoal da FETESP, que é a Associação Paulista dos Produtores do Estado de São Paulo, porque não é justo, quer dizer, uma pessoa que tem a minha trajetória, eu nunca fiz teatro comercial na minha vida, então eu fico muito triste, porque eles deveriam devolver o teatro, já que não podem pagar, devolva, né? É muito feio. Com relação aos seus personagens, você já fez vários personagens maravilhosos. Quais os personagens que você gostaria de falar, que você mais gostou de fazer? Olha, por incrível que pareça, uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi quando eu fiz a Dona do Bordel. Ah, do Brecht mesmo. Do Bertolt Brecht. Eu adoro o Brecht, né? Mas depois disso eu fiz outros personagens, Versátil Mr. Sloan também, que foi um espetáculo que eu gostei muito de fazer. E agora eu estou procurando um texto. Eu fui para Paris, fui para Nova York, né? Em Nova York achei uma peça, uma comédia fantástica. Eu ria tanto no teatro, num determinado momento, o público ria da minha gargalhada, né? Então é uma comédia. É uma comédia. Uhum. Mas evidentemente... Você prefere as comédias, Ruth? Os dramas? Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu acho, quer dizer, no momento que eu possa pegar meu teatro, certamente eu vou fazer um teatro repertório. Eu gosto muito do repertório. Quer dizer, ninguém mais faz repertório nesse país. Mas eu quero fazer um teatro repertório, onde você possa, numa semana, ter um texto, outra semana ter outro, você dá trabalho para uma quantidade maior de atores, né? Porque, inclusive, muitos atores hoje estão fugindo para a televisão, porque, de repente, é difícil conseguirem trabalho. Todas as pessoas... Muito difícil, atualmente, né? as pessoas fazem espetáculos com 4 atores, 5 atores, 6 atores. E eu sou aquela maluca que gosta de trabalhar com muita gente, né? Eu gosto de trabalhar com muita gente no palco, né? E é disso que a gente precisa, né? Exato. Os atores precisam disso, né? Precisam de trabalho, né? Porque você vê hoje você tem, quer dizer, você tem as escolas de teatro e eles se formam e, na realidade, eles não têm para onde ir. Acabam indo para a televisão. Porque eu diria que os produtores hoje são produtores e atores. Evidentemente que eles fazem espetáculo com menos gente, porque é mais confortável, é menos arriscado. Só que eu sou aquela maluca que gosta de arriscar, gosta de altas produções, muita gente, né? É verdade. Em termos de produções, a que você gostou mais, que mais lhe agradou, foi os Lusíadas mesmo? Quais as outras que você gostaria de falar? Eu fiz uma peça que chamava-se Versátil Mr. Sloan, que eu gostei muito de fazer essa peça, né? E que eu fazia um personagem um pouco... Sabe aquela mulher, não é, meio maluquinha, meio desajeitada, né? Então eu gosto de fazer personagens patéticos. Eu diria que o patético é o meu, quer dizer, é o que eu gosto de fazer. Né? Que ótimo. Ruth, você, assim, como grande produtora, né? Como é que você vê a mulher como uma grande atriz? Como você vê o papel da mulher hoje, a mulher enquanto artista, a mulher, o papel dela na sociedade de hoje? Como é que você está vendo isso? Eu tenho uma coisa que eu acho que é terrível, que é o seguinte: se tivesse mais teatros, e se tivesse um mercado, por exemplo, uma das coisas que eu acho lamentável, que não acontece no Brasil, que você chega na Europa, quer dizer, na França, na Inglaterra, na Alemanha, em todos esses países existem companhias que são companhias estáveis. Essas companhias estáveis, elas são financiadas pelo Ministério da Cultura.
Isso aqui não existe. Quer dizer, o Ministério da Cultura, ele existe, mas, quer dizer, ele não tem uma atuação, quer dizer, para ajudar os novos talentos, os jovens que saem das escolas de teatro, eles acabam indo para a televisão fazer novela. Escolas, né, exatamente, hoje, né? Tem muitas escolas. Agora, não tem trabalho. Verdade. Quer dizer, por exemplo, o governo poderia ter, a nível de Estado, a nível da prefeitura, cada governo poderia ter uma companhia de repertório. Isso cabe ao governo, não cabe a um de nós fazer isso. Eu, por exemplo, no momento que eu tomar conta do meu teatro, eu vou criar uma companhia de repertório. Eu vou levantar dinheiro com empresários, com bancos, com o que for, para fazer uma companhia de repertório. Agora, o Estado deveria ter uma companhia de repertório. O Estado, a prefeitura. Sabe, nós queremos tanto ser vanguarda e ser primeiro mundo, vamos começar por aí. Que tem na Europa, né? Que poderia Tem na ser Europa, modelo, que tem companhia né? no mundo inteiro, na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal tem companhia de repertório, na Europa inteira tem companhias de repertório. Pode fazer uma companhia de repertório que não seja muito grande, que não dê muito custo. Este seria o seu projeto, então. Você tem um projeto de fazer um centro cultural, né? Também. Eu tenho, eu tenho um centro cultural no Batumirim, que eu tenho 80 crianças. Que maravilha. E essas 80 crianças, quer dizer, com essas crianças, eu criei uma orquestra com elas, e eles fazem teatro, e escrevem poesia. Então, isso fica em Ubatumirim, né? Um centro muito bonito, com o projeto do Rui Otaki, com vários, por exemplo, um dos pavilhões principais, do lado de fora é um peixe gigantesco, né? E as crianças trabalham dentro desse espaço, né? Você mantém esse Eu mantenho esse espaço, e é uma coisa maravilhosa, porque eu percebo que nos últimos anos, eu já abri esse centro há 5 anos atrás, a cabeça dessas crianças muda, sabe? Fazer Bacana teatro, você ver a isso, cabeça muda. Eu percebo lá o teatro que revoluciona mesmo. revoluciona, tem um embrião, quer dizer, aquela criança de 8 anos, que alguns que agora já estão lá, que já fizeram, já estão lá há 4 anos, a gente percebe, eu quero ser atriz, eu quero ser ator, eu quero fazer isso, eu quero fazer cinema, quer dizer, tem um outro olhar sobre o mundo, sabe? É muito bonito, não tem essa coisa. Às vezes, eu odeio futebol, porque eu acho que o futebol é o ópio do povo, né? Eu sempre digo isso. E eu sempre detestei futebol. O teatro faz pensar, né? O teatro faz pensar, questionar. Claro, porque o que é o futebol? O ópio do povo, né? Você tem um livro que é autobiográfico, né? Tenho. Maria Ruth. Maria Ruth, por Ruth Escobar. Por que Maria Ruth? Você podia falar um pouquinho desse livro pra gente? Que, aliás, depois eu quero comentar uma coisa que eu vi também a respeito. Se você pode falar em relação ao livro, né? O comentário do Zé Celso. Comentário, o que você sobre falou? o cinto de castidade que você usava, você fala no livro. É verdade. As mulheres, quando se apaixonam, elas perdem o sentido crítico das coisas, eu acho. Perde o senso de tudo. Perde o senso de tudo. A gente, por amor, é capaz de fazer qualquer coisa. Eu tinha um marido que era tão ciumento que me perguntou se seria capaz de usar um cinto de castidade. E eu falei... Ele era tão ciumento, né? Eu não posso dizer que, quer dizer, foi só num dos casamentos que isso aconteceu, não posso dar nomes nem nada, né? Claro. Eu tive casamentos muito agradáveis. Bacana. Diga. E com relação à sua amizade com a Cacilda Becker? A Cacilda foi minha grande amiga. Porque, inclusive, na peça Cacilda do Zé Celso, ele cita você, né? A Cacilda foi minha melhor amiga, uma pessoa muito querida, muito perto. Ela era uma amiga e era um pouco a mãe que eu não tive, sabe? Eu tive uma mãe que era uma pessoa muito, como é que eu diria, muito despreparada, não era ligada à cultura, tudo isso, filha de lavradores, quer dizer, gente boa, mas não tinha nada a ver com a minha cabeça. E a Cacilda foi uma irmã, um pouco uma mãe, e eu só tive uma perda pior, que foi a perda do meu filho, meu primeiro filho, né? Mas a Cacilda foi uma grande perda para mim. Você tem quantos filhos? Eu tive 5 filhos, hoje eu estou com 4 filhos e estou com 7 netos e um bisneto. Que maravilha, parabéns. Obrigada. Tá ótimo, então, foi muito bom conversar com você. Foi ótimo estar aqui, foi ótimo Você quer deixar um recado, alguma coisa para as pessoas? Vão mais ao teatro,
o teatro precisa de suporte, o teatro precisa de aplauso. O ator, ele sacrifica tudo para fazer uma coisa legal, né? E hoje nós estamos mais envolvidos com o teatro assim, mais comercial. Legal que se volte a patrocinar. Por exemplo, eu fiz Lusíadas, foi a última coisa que eu fiz, né? E eu fiz Lusíadas e fiquei 2 anos em cartaz e fui a Portugal 2 vezes fazendo Lusíadas. Então, é bom, quer dizer... Lotava, né? Lotava, eu estou muito feliz, mas lotava... A gente vê que a qualidade ainda lotava, importante. nós trouxemos muitas escolas ao teatro. Isso foi um gancho fantástico, quer dizer, foi maravilhoso. Eu chegava a fazer 3 sessões por dia, e as crianças adoravam, entendiam o espetáculo. Crianças não, adolescentes, não. É importante que os produtores façam mais espetáculos assim. E é importante que o professor também se conscientize da importância do teatro na escola, né? Eu tive todo o apoio de escolas, quer dizer, foi maravilhoso. Nós ficamos 2 anos em cartaz e foi fantástico. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais atrações para você aqui no Grandes Mulheres. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares, Capitu.